Eu ainda não conheci ninguém que fosse imune à ansiedade e não tem uma vacina ainda que nos ajude a viver uma vida em total liberdade disso. Mas enquanto cristãos, nós somos confrontados a viver em total confiança no evangelho. E isso vai contra, muitas vezes, tudo que a gente é ensinado na nossa vida. De vamos controlar tudo, qual será seu próximo passo, o que você vai fazer amanhã, o que que você vai comer amanhã. E a gente sempre tenta ter respostas para todas as coisas. Além do fenômeno ansiedade, que eu vou citar aqui, existe também o transtorno de ansiedade generalizada. E eu acredito que a ciência foi dada pra gente, que o Senhor nos entregou todo esse conhecimento para que a gente pudesse cuidar uns dos outros. Então, da mesma forma, quando a gente está com uma dor na barriga, a gente procura um médico, procura um clínico geral, vai até o hospital, a gente precisa ter atenção com a nossa saúde mental. Então, a ansiedade, ela não é algo que precisa ser tratado somente no âmbito espiritual. A gente tem um corpo e esse corpo tem um cérebro e esse cérebro ele precisa de certos cuidados da mesma forma como outros órgãos e outras partes também. Então, se a gente não dedica atenção para isso, pode ser que isso piore ao longo do tempo. Mas aqui eu quero trabalhar com você sobre a ansiedade, aquela que às vezes impede a gente de continuar a nossa caminhada por não ver total segurança ainda em Deus, por não ver que o Senhor ele vai prover tudo o que a gente precisa e que a gente precisa ter a coragem de dar os próximos passos, mesmo não vendo quais vão ser os resultados disso. A gente está num processo de leitura da Bíblia de um ano e hoje eu quero apresentar para vocês Gênesis 10, 11 e 12. No capítulo 10 existe inicialmente toda a descrição da descendência de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Logo depois, a gente começa a aprender um pouco mais sobre essa história. E no capítulo 12, ele já começa a descrever sobre a torre, não, no capítulo 11, sobre a Torre de Babel, que começou ali naquele momento com a união do povo. Eles falaram: "Não, vamos construir uma torre para que a gente seja lembrado, para que ninguém se esqueça do nosso nome, para que a gente não seja espalhado". Com isso, as pessoas se uniram e Deus viu que se eles se mantivessem unidos, eles conseguiriam fazer qualquer coisa. Era só eles falarem a mesma língua. E da mesma forma acontece nos tempos de hoje. Se a gente consegue se alinhar com pessoas falando a mesma língua, o nosso resultado, humanamente falando, será positivo, mas como eu venho dizendo desde o primeiro vídeo, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra e quando a gente serve a Deus, além das consequências naturais das coisas darem certo, quando a gente faz o certo, a gente ainda tem o bônus de que o Senhor nos abençoa em tudo que a gente faz. Porém, essa obra não era para adorar a Deus, era uma obra que talvez poderia trazer outras consequências para a humanidade, então o Senhor decidiu mudar e fazer uma bagunça nas línguas para que cada um montasse o seu povo, para que cada um se dispersasse dali. Isso faz a gente entender sobre a importância de vivermos em unidade, mas em unidade com as pessoas certas e também no propósito certo, porque não basta a gente viver em unidade, não basta a gente estar construindo algo, mas devemos ter atenção para o que estamos construindo, para onde estamos indo, porque não basta aí, gente. Temos que saber para onde estamos indo. No final do capítulo 11, ainda cita-se sobre o caso de Abraão e o pai dele. O pai dele se chamava Terá. E Terá, ele teve um filho chamado Arã. E Arã foi o primeiro filho, isso, o primeiro filho de Terá, que era o pai de Abraão. Abraão a gente conhece, o pai da fé, ele é muito citado na Bíblia, é muito citado em várias pregações, em várias histórias. Ele é muito importante para a gente compreender tudo o que acontece a partir daqui. Porém, Abraão ele passou por um processo caminhando junto com o seu pai que não foi um processo que a gente olha e fala: "Nossa, essa aqui é uma pessoa que nunca teve um momento de ansiedade, nunca teve um confronto, é uma pessoa que nunca teve um problema". Abraão, ele passou por algumas coisas, e o pai dele perdeu o filho, Arã, e assim que ele perdeu o filho, eu imagino que aquilo deve ter sido uma coisa triste para ele, não deve ter sido fácil. Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei da importância, eu acho que qualquer pessoa da minha família que partisse, isso ia ser muito doloroso para mim. E aí ele decide então ir para um outro lugar. E quando ele decide ir para um outro lugar, ele se depara com uma terra chamada Harã, que era o nome do seu filho.
E ali Terá viveu 205 anos, não só nessa terra, ele viveu 205 anos no total, e ele morreu na terra de Harã, sendo que o destino dele era outro. O destino dele era Canaã. Eles estavam partindo de Ur dos caldeus para Canaã. Ele estava indo para a terra prometida, mas ele acabou parando ali em Harã. E era um cara muito inteligente, você vê, a gente consegue trazer também uma semelhança do pessoal da Torre de Babel. Era um cara inteligente, que ele tinha uma visão, mas ele talvez não estava caminhando com o propósito correto, com a direção muito bem alinhada. Então ele estava indo para Canaã, que era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. A grande questão é que no meio desse caminho ele parou em Harã. E Harã, acho que era um nome que mexia muito com ele, era o nome do filho dele que tinha falecido. E ali ele parou e ficou e morreu naquela terra. E muitas vezes a gente passa por situações que são difíceis pra gente e a gente acaba travando ali. E não conseguimos seguir em frente, ou às vezes encontramos um certo conforto ali dentro daquela situação que nos impede de seguir em frente. E isso vai gerando ansiedade, vai gerando cobrança de, eu não deveria estar vivendo dessa forma, eu não deveria estar caminhando desse jeito, mas ao mesmo tempo eu não tenho força suficiente para seguir em frente. E é importante a gente entender que hoje nós temos a palavra de Deus totalmente organizada, de Gênesis até Apocalipse. A gente tem a possibilidade de orar e ter o Espírito Santo de Deus dentro da gente. Então, se em algum momento a gente tem essa parada ou esse flerte, sabe, esse contato com algo que nos dói muito e que tem muita possibilidade de nos parar, é essencial que a gente fale com Deus sobre isso, que Deus não seja o nosso último recurso, que Deus seja o nosso recurso. Não é assim, quando tudo dá errado eu vou falar com Deus. Não, eu falo com Deus a todo momento, a todo instante, sobre todas as coisas. E quando eu não tô pedindo nada ou contando nada, eu só tô falando, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bonito, como o Senhor é lindo e tudo que o Senhor faz é bom e perfeito, e a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa ter esse contato com Deus, que ele seja a todo momento, porque vamos ter contato também nessa terra com coisas que talvez não são tão agradáveis, que podem nos gerar gatilhos de dor, e esses gatilhos de dor podem nos parar. E aqui uma coisa que o Senhor fala muito comigo é sobre a importância de não flertar, não dar abertura para aquilo que nos fere, não dar abertura para aquilo que já nos feriu uma vez. Da mesma forma que passar por Harã, eu imagino que deve ter sido muito desafiador para Terá. Não deve ter sido fácil para ele, mas é essencial passar por ali. Mas quando a gente para em um lugar que nos machuca, muito provavelmente a gente vai ter um processo de atraso ou a gente não vai conseguir seguir em frente efetivamente. Então eu entendo a importância de seguir os planos de Deus e de olhar sempre confiante que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E a partir do momento que eu me posiciono a fazer o que o Senhor quer de mim, a ouvir a vontade dele, a acreditar e a confiar que os planos dele, que os sonhos dele são maiores que os meus, eu aprendo a não só caminhar e seguir em frente, mas eu aprendo a caminhar e seguir em frente com o propósito correto, no caminho correto e na velocidade correta, me aliando às pessoas corretas. Então, no final, Abraão ele fica também com Ló, porque Ló ficou basicamente sem pai e sem vô. Então, Abraão ele fica com Ló e depois a gente tem o seguir da história falando sobre Sara e essa atitude de Sara de buscar com as próprias mãos fazer aquilo que o Senhor disse para ela, sendo que o Senhor falou: "Vocês vão ter filhos, você vai ser pai de uma grande nação, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, os seus filhos não serão contados, serão muitos". Então é muito importante que a gente tenha total confiança em Deus, total confiança nos próximos passos. E como eu consigo colocar isso em prática efetivamente? Através do contato diário com a palavra, porque se a gente passa um dia longe, eu não sei você, mas eu, conforme eu vou vivendo as coisas no meu dia, se eu não tenho contato com as coisas de Deus, eu fico me perguntando e com muito medo, com muita ansiedade de todas as coisas que podem acontecer, porque uma infinidade de coisas podem dar errado a qualquer momento. E se eu me coloco em situações de flertar com a minha dor, de ter contatos com a minha dor,
isso não faz sentido. E essa dor eu digo a respeito de pessoas que você sabe que não faz sentido ter na tua vida e mesmo assim você mantém, lugares que você sabe que não deveriam ser frequentados por você, porque não são talvez lugares ruins, não são talvez lugares que façam mal para alguém ou que não convém, mas são lugares que te fazem mal, são pessoas que te fazem mal. Isso já justifica o passo de você não viver isso, de você não estar naquele ambiente, de você não ter contato com certas pessoas. Existem pessoas que eu cortei da minha vida e que elas são maravilhosas, não tem nada de errado com elas, mas o contato que eu tenho com elas me faz mal. E quando me faz mal, eu preciso ter total ciência e decência de entender que eu preciso cuidar e proteger a mente, proteger o meu coração das coisas desse mundo. Então eu trago para mim tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que faz parte da palavra de Deus, para que dessa forma eu consiga viver uma vida digna em santidade. E é muito difícil, estou trabalhando muito e é sempre um processo. Eu tenho momentos que eu preciso falar, Senhor, existe algo de errado comigo? Existe algo que o senhor acha que eu preciso melhorar? Que o senhor acha não, que o senhor vê que eu preciso melhorar? Me conta, porque eu quero ter um coração reto. Eu lembro de Davi pedindo: Senhor, dá para mim, devolva-me um coração reto, me entrega um coração reto, porque eu sou dependente disso, eu preciso ver o teu agir, eu preciso seguir confiando, e eu só consigo seguir confiando se o meu coração e as minhas atitudes estão alinhadas. Porque a partir do momento que eu começo a pegar as rédeas da mesma forma que Sara pegou, eu vou fazer, então vamos ter um filho, então calma aí que eu vou fazer esse filho acontecer agora. O senhor deve ter falado, mas não explicou os métodos que ia acontecer, então eu vou fazer do meu jeito. Eu acho importante a gente ter iniciativa, mas a partir do momento que a iniciativa começa a envolver pessoas demais e que isso não tem total orientação assim divina, talvez é o momento de parar e de refletir e pensar se estamos todos caminhando no mesmo propósito, na mesma direção, tendo o mesmo objetivo e a ciência do porquê estamos indo. Não basta ir, a gente tem que saber o porquê estamos indo, qual o propósito disso e se isso efetivamente vai nos levar para o céu. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Ficarei muito feliz se você estiver fazendo a leitura com a gente nesse 1 ano. Os adolescentes da minha igreja estão junto comigo nessa, e eu sou muito grata a Deus por poder estar vivendo isso junto com eles. Então é isso, um beijo e até amanhã.